Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 8, versículo 28 até o versículo 34. Bora lá então? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 8, versículo 28. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, dois possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que puseram a gritar: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia, não longe dali, uma grande manada de porcos que pastavam. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive, escapando para o lago, e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e o sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, a região onde Jesus foi depois da tempestade acalmada, que a gente falou, né, refletindo sobre a passagem do evangelho anterior, Mateus 8, do 23 até o 27, em outro momento a gente refletiu sobre isso. Depois disso, Jesus ele foi para esse outro lado do lago, na terra dos Gadarenos. Essa terra era uma terra pagã. Ainda não era a terra onde Jesus a princípio deveria ir antes de acontecer a sua da manifestação de sua glória. Tanto, né, que se eu não me engano, em outro momento, Jesus, ele, quando vai enviar todos os discípulos, ele fala para que eles não fossem para lá por enquanto, mas fossem primeiro a casa de Israel, a terra de Israel. Só depois da manifestação de sua glória que eles começariam a falar para as nações pagãs. E foi o que aconteceu. A gente vê nos relatos dos Atos dos Apóstolos que depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, desceu o Espírito Santo, e eles receberam o Espírito Santo, depois disso os discípulos começaram a pregar também para as nações pagãs. E aí que tá. Quando os demônios dizem, né, para o Senhor, dizem para Jesus: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Se refere a isso. Naquela hora ainda não era a hora. E o lugar não era o lugar onde a princípio eles iriam. Isso foi baseado, que eu até acompanhei, procurei vários materiais sobre explicação sobre exatamente sobre isso, sobre essa passagem. E aí que tá, voltando. Nós precisamos lembrar que o mal existe, os demônios existem e eles têm o objetivo de perder as nossas almas, de afastar nossas almas de Cristo e fazer isso, que a gente faça isso eternamente, perca eternamente. Bom,
vários padres certa vez me falaram sobre esse ponto. Para acontecer casos de possessão, as possessões existem, estão abertamente para a igreja existe, para nós católicos acreditamos que existe o mal, os demônios existem, as possessões são possíveis de acontecer e por aí vai. Mas não são dessa forma como são expressas nos filmes de terror e por aí vai. Muito pelo contrário. O ponto central aqui, a gente tem que lembrar que Deus é maior, Jesus é maior. Nós precisamos ter uma confiança ilimitada em Jesus Cristo. Porque aquele que se coloca debaixo da proteção do Altíssimo não precisa de ter medo de nada. Que tem Jesus por escudo não precisa temer o mal. Não mesmo. Não mesmo. O que acontece? Quando não busca-se a Cristo, e até mesmo, no caso mais extremo, se rejeita Jesus Cristo, não reza, não comunga, não busca os sacramentos, não busca Cristo e até mesmo rejeita, a chance maior de você ser atacado pelo mal. O mal nos ataca de todo dia. Estão aí as tentações. Mas as possessões acontecem em casos mais extremos. No sentido de que, para acontecer, a pessoa tem que dar liberdade. A liberdade é dada pelo afastamento de Jesus Cristo e pela busca por prática, por ações que dão brecha para que o mal entre. Um outro ponto, né, foi até colocado sobre até mesmo o sermão lá da Diocese de Barreiras, né, na Bahia. Eles colocam, citando um trechinho da Bíblia do Peregrino, falam sobre isso, que a questão do mal, né, do mal. Segundo a época, a concepção da época, o mundo dos espíritos perniciosos ou malévolos se associa com o contaminado que mancha também o território pagão, com o doente que contagia, com o mundo infernal que devora. Isso refere lá a Jó, capítulo 18, versículo 13. Os demônios sentem a presença de Jesus, reconhecem-no e o confessam Filho de Deus ou Messias. Confissão pesarosa e forçada com a dos inimigos derrotados no Antigo Testamento. E saberão que eu sou o Senhor. Frequentemente em Ezequiel. Confissão de impotência e medo, que não vale. Também os demônios creem e tremem de medo. Tiago, capítulo 2, versículo 19. E também citando uma outra parte da Bíblia de Jerusalém, também falando nesse contexto dessa mesma passagem, ele diz assim: enquanto esperam o dia de julgamento, os demônios gozam de certa liberdade para exercerem as sevícias na terra. Apocalipse capítulo 9, versículo 5. O que eles fazem de preferência possuindo seres humanos? Capítulo 12, versículo 43 a 45. Frequentemente, essa possessão vem acompanhada de uma doença, que como resultado do pecado, capítulo 9, versículo 2, é outra manifestação da ação de Satanás, Lucas capítulo 13, versículo 16. Assim, os exorcismos do Evangelho, que em alguns casos, como aqui, se apresentam no estado puro, apresentam-se muitas vezes sob a forma de cura.
Por seu poder sobre os demônios, Jesus destrói o império de Satanás e inaugura o reino messiânico, do qual o Espírito Santo é a promessa distintiva. Se os homens recusam a entendê-lo, os demônios as conhecem bem, como aqui e ainda em Marcos capítulo 1, versículo 24, né? E vai dizendo outras passagens. Jesus se comunica esse poder de exorcismo aos seus discípulos juntamente com o poder da cura milagrosa e que se prende a aquele. Bom, voltando aqui, quando acontece esse evento, essa situação, a gente vê claramente, Jesus é Deus. Jesus Cristo, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, tem autoridade sobre os demônios. Quando estamos junto a Ele, não precisamos ter medo de nada. Vamos ser atentados. A tentação vai acontecer, mas nós não precisamos ter medo, porque Jesus, Ele cuida de nós, Ele nos ama. Mas também não podemos estar de braços cruzados e ignorar qualquer situação que nos aconteça. Nós temos dentro do nosso coração, por consequência do pecado original, a tendência de fazer o mal. E os demônios sabem muito bem disso. Não é à toa que nos tentam justamente naquilo que temos como nossas fraquezas. E se a gente se desprende de Jesus, para de rezar com frequência, não fica vigilante, né? Orar e vigiar, como o nosso Senhor nos ensinou, infelizmente a tendência nossa é cair nessas armadilhas. E aí, o caso extremo é o que aconteceu com esses duas pessoas que foram possuídas. Só que aí que tá. Para além disso, acontece um negócio muito triste. Depois que Jesus cura, depois que acontece a libertação, acontece o milagre, as pessoas mandam Jesus embora. Simplesmente mandam ele embora. Até mesmo falando sobre isso, lá nessa homilia baseada, né, nesse evangelho, essa homilia foi publicada para o dia 1º de julho de 2020, numa quarta-feira, né, falando sobre essa passagem mesmo, lá no site da Diocese de Parambeiras. E aí, voltando aqui, ele comenta até que existe a possibilidade de que parte desse desgosto, dessa vontade de terem feito isso, de expulsarem Jesus, é porque eles pesaram muito mais o valor monetário da perca dos porcos do que o valor do valor próprio, né, da vida humana, o valor da libertação daqueles dois homens. E aqui eles colocam uma reflexão pensando assim, que o povo lá, ele tinha práticas pagãs. Os judeus não comiam carne de porco, porque eles consideravam como carne impura. Quem consumia carne de porco eram os outros povos, os povos pagãos. O povo daquela região era pagão. Então, nesse sentido, a gente pode deduzir sobre a questão das práticas que talvez faziam, sobre a vida que escolheram viver e situações todas, tudo isso facilitou para ter brecha para que o mal atentasse e até instaurasse. Mas pior ainda, eles também rejeitaram a Jesus Cristo. Rejeitaram aquele que queria cuidar deles e queria amá-los. Aquele que queria ensinar e dar a graça da salvação. Essa rejeição, tanto que falando sobre esse mesmo evangelho, Frei Gilson, numa homilia, ele falava: tem gente que expulsa Jesus do próprio coração.
expulsa aquele que salva, aquele que liberta. Olha como que é. Nós podemos expulsar Jesus. A gente pode expulsar Jesus. Isso é um risco tremendo, 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 horrível. Porque quando a gente faz isso, a gente dá muito mais brecha, a gente dá abertura. Quando eu nego a Cristo, eu me abro para o mal. Tá dando para entender? Nós não temos poder contra o mal, contra as tentações, contra tudo. Nós não temos poder. Quem tem essa autoridade é Jesus Cristo. Quando estamos com Ele, Ele nos dá a sua força. E Ele é a nossa força, no caso. Não é que só Ele nos dá a sua força. Ele é a nossa força. E a gente consegue vencer. Ainda também sobre essa mesma passagem, Padre Paulo Ricardo, em uma das homilia publicada no mesmo dia da homilia do Frei Gilson, dia 2 de julho, né, desse ano mesmo, de 2025. Ele falava sobre duas verdades dentro desse evangelho. A verdade de que os demônios estão neste mundo e, por providência divina, podem nos atormentar. E a segunda, a verdade de que eles têm poder limitado, porque podemos sempre vencer suas tentações. Então, voltando, nós sempre podemos vencer a tentação. Nós sempre podemos vencer o mal. Como? Com a graça de Deus, com o poder de Deus. O mal existe, ele está nesse mundo. Mas é aí que está. Continuando até mesmo essa mesma reflexão, Padre Paulo Ricardo ele coloca assim: os demônios, quando encontram Jesus, gritam: "Viestes nos atormentar antes do tempo?" Santo Tomás se pergunta: como é possível que os demônios sejam atormentados por Jesus se eles já estão condenados ao tormento eterno do inferno? O tormento que Jesus lhes acrescenta é de limitar o seu poder, para que eles não mais agissem neste mundo. Ou seja, é o tormento de não poderem atormentar os homens. Os demônios sabem que Deus concedeu a eles um tempo determinado, até o juízo final, e que, portanto, eles têm só esse tempo. Jesus, porém, pode também impor limites a esse poder. É por isso que nós, quando rezamos aquela oração de São Miguel Arcanjo ensinada por Papa Leão XIII, dizemos: precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Ou seja, estamos pedindo a Deus que esses espíritos malignos dispersos pelos ares sejam contidos e assim precipitados no inferno. O demônio pode estar neste mundo nos atormentando, ou pode ser precipitado no inferno. Ou seja, pode ser tirado do mundo para não nos atormentar mais. Podemos pedir isso a Deus, sabendo que sempre haverá tentações, mas que Deus pode limitar ainda o poder do diabo. A gente pode também acrescentar aqui um outro ponto que ele mesmo, o próprio Padre Paulo Ricardo, até comentou. A tentação, baseado nos ensinamentos de São Tomás de Aquino, ela existe e tem um poder, tem um sentido na providência de Deus. Voltando, Deus, ele, na sua finita bondade, a gente, na nossa fé católica, a gente acredita que na sua providência e bondade infinita permite e dá um tempo para os demônios deste mundo. E não porque ele não nos ame, que Deus não nos ame, mas exatamente porque Deus não permitiria um mal se desse mal não pudesse tirar um bem maior. Esse bem maior é o da nossa luta
contra o demônio é o fato de podermos crescer no nosso amor e na nossa confiança para com Deus. Não é à toa que Santo Tomás ele falava sobre cinco motivos para a gente ser tentado. E um deles justamente é sobre isso. Porque Deus permite que o mal tente a gente para provar o nosso amor. E a gente confiando em Deus, a gente humilha o mal. Tá dando para entender? A lógica não é o nosso poder, não é a nossa força. É a força de Deus, é a força de Cristo, Jesus. E nesse sentido, a gente vai encerrando aqui. Nós precisamos entender que a nossa vida nesse mundo não é uma vida marcada apenas pelo lado material, em que a gente tem que trabalhar, estudar, viver, comer, beber, né? Cuidar da família, dos filhos e por aí vai. Existe uma dimensão espiritual. Da mesma forma que Deus existe, existe o mal. Mas a gente entende que o mal não foi criado por Deus diretamente. Mas precisamos de lembrar que pela graça de Deus, pelo poder de Deus, a gente pode vencer sempre, tá bom? É um tema pesado, difícil, mas que Deus abençoe imensamente todos vocês, que o Espírito Santo ilumine, ajude a gente a compreender. E uma sugestão que eu dou para vocês é que se vocês puderem, né, acompanhem lá o Padre Paulo Ricardo, tem conteúdo bacana, o Frei Gilson também, sobre essas coisas. E procurem também sobre essa questão de São Tomás de Aquino, né? E não deixem de rezar. Lembre-se sempre, Deus é sempre bom. E tudo aquilo que Ele permite em nossa vida é para o nosso bem. Mas o caso extremo da possessão acontece não por punição de Deus, mas por abertura da pessoa. É como se fosse uma água de enchente, suja, que se a porta, as janelas não estiverem bem vedadas, aquela água lamacenta, acaba entrando dentro da casa, pela brecha que é deixada. E aí suja tudo. Da mesma forma é nossa alma. Se a gente deixa brecha pelo nosso pecado, pelos nossos hábitos ruins, a gente vai deixando o mal entrar. Mas quando a gente abandona Jesus completamente, rejeita, é como se a gente abrisse todas as janelas e todas as portas. E no dia da enchente, entra tudo. Poderia entrar tudo. Deus abençoe imensamente todos vocês. A gente se fala no próximo episódio. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. A paz.